E vamos falar de Vectra C. Tá querendo comprar um carro desse, mas está na dúvida se vai ser uma boa opção de compra, se a manutenção vai caber no seu orçamento? Então vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esqueça de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Vectra que em análise é na versão Elegance com motor 2.0 8 válvulas flex e câmbio manual. Ano 2011, essa é a versão intermediária, porém a mais completa que você vai conseguir pegar de um Vectra desse com câmbio manual. E no ano de 2011 aqui mencionado, foi o último ano modelo de produção do Vectra. Mas vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em julho de 2022, começando pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 35.566. Já a tabela FIPE, ligeiramente acima desse valor, R$ 35.930. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 233,74. Assim como também você vai precisar colocar as placas Mercosul se você estiver comprando esse carro de um outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Em média aqui na minha região está sendo cobrado em torno de R$ 300. Então já no ato da compra, considerando tabela FIPE, você vai desembolsar para um carro desse R$ 36.463,74. Mas tenha em mente que dependendo do estado de conservação da quilometragem, você pode encontrar anúncios aí ligeiramente acima de tabela hoje em dia. Então tem que procurar com um pouco mais de calma para encontrar uma boa oportunidade no preço de tabela. Mas vamos falar agora dos custos envolvendo documentação, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor da tabela FIPE. Porém, esse ano, excepcionalmente, não foi cobrado baseando-se no valor de tabela de 2022, e sim no valor de 2021, que estava na época em R$ 29.120. Então, fazendo a conta, 4% desse valor vai dar R$ 1.164,80. Assim como a taxa de licenciamento, peguei o valor que também é cobrado no meu estado esse ano, ficou em R$ 135,95. Seguro. É um carro já com um pouco mais de 10 anos de uso. Talvez algumas seguradoras das mais convencionais não queiram fazer uma cotação já para veículos com esse ano de fabricação, mas ainda dá para conseguir, dependendo da região que você mora ou de alguns outros fatores. Então eu considerei aqui uma média de 5% sobre o valor de tabela FIPE, que é uma média que eu costumo utilizar aqui para os vídeos do canal. Nesse caso vai ficar em R$ 1.796,50. Mas tenha em mente que esse é um valor médio que pode variar, dependendo da região do Brasil que você mora, dependendo da sua idade, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não. Tudo isso vai influenciar para que esse valor fique maior ou menor. Mas falando agora em depreciação, peguei o valor dele de tabela cotado há 3 anos atrás, ou seja, em julho de 2019. O valor era de R$ 30.735. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, esse carro teve uma inflação média por ano, nos últimos 3 anos, de R$ 1.731,67. Isso em percentual dá 4,82%. Considerando aqui a categoria dele, né, sedã médio, o ano de fabricação, considerando que esse carro já teve uma grande desvalorização desde quando ele era 0 km e agora que já tem uma variação um pouco menor no seu preço, eu diria que ele até subiu razoavelmente de valor comparado com vários de seus concorrentes aí no mesmo ano modelo. Então, de fato, é um carro com a boa procura no mercado, um carro aí na sua categoria, na sua faixa de preço, que atende muito bem a vários gostos, principalmente relacionado à questão do custo-benefício, que vamos falar um pouco mais à frente nesse vídeo. Mas somando aqui toda a parte de documentação, seguro e descontando a inflação que esse carro teve no seu preço, ele vai te custar por ano R$ 1.365,58. Isso dá por mês R$ 113,80.
Lembrando que estamos vivendo um cenário atípico aí com relação a preços de carros usados, né? Os carros estão subindo de valor. Então, num futuro próximo, se os carros começarem a cair de valor novamente, como sempre foi, você vai ter que somar os custos de documentação e seguro, o valor que ele tiver de depreciação, para você saber exatamente quanto você teve de custo real com esse carro por ano. Algo para ficar ligado. Mas vamos falar agora aqui dos custos envolvendo manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Vectra Elegance? Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se ele foi bem cuidado, se já foi batido. Quer aprender a avaliar um carro em detalhes para você não errar na próxima compra? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens do que você precisa avaliar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, que vai ficar em R$ 289. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 443. Kit de velas da NGK, as 4 velas vão ficar em R$ 70, bem baratas aí para esses motores GM Família 2. Já os pneus, as medidas aqui são as 205, 55, 16. E eu cotei aqui os Michelin Primacy 4, R$ 1.916. Essas são as medidas mais comuns aí para aro 16, então os preços tendem a ser um pouco melhores. Falando agora em óleo de motor, a especificação aqui da Chevrolet quanto à viscosidade é a 5W30. E esse motor pega 4,5 litros com a troca do filtro. Então cotei 5 litros de um Acedelco 100% sintético API SN, R$ 270. Já a correia de acessórios PolyV da Gates vai ficar em R$ 57. E aqui é o preço só da correia, não tem tensor incluso. Já o kit de correia dentada, esse sim com tensor incluso, também da Gates, vai ficar em R$ 211. Falando agora em filtros, todos da Japan Parts, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 47. Filtro de óleo, R$ 35. Filtro de combustível, R$ 23. E o filtro do ar-condicionado, R$ 63. Também bem acessível na parte de filtros. Assim como os amortecedores, cotei os 4 da Monroe, modelo OE Spectrum, pressurizados a gás, vão ficar em R$ 1.610. Considerando um sedã médio aqui, o preço está bem razoável. E como estamos falando da versão com câmbio manual, não vão entrar custos relacionados à troca do fluido da transmissão. Então, somando a cesta de peças de trocas periódicas preventivas do Vectra Elegance 2011, vai ficar em R$ 5.034. Eu diria um valor bem acessível. Esse é um dos grandes pontos positivos de um carro desse, é o preço das peças, tanto de manutenção preventiva, como acabamos de ver, quanto das peças de manutenção corretivas, buchas de suspensão, coxins, bieletas, bandejas, se for pegar a parte elétrica ali também, uma bobina, cabos de vela, sistema de ignição de uma forma geral, é tudo bem acessível e fácil de encontrar no mercado hoje em dia. Mas vamos falar agora aqui dos custos envolvendo abastecimento, começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse carro tem um motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com um preço ligeiramente mais vantajoso comparado ao etanol, tá? A R$ 5,99 o litro. E esse carro tem um tanque de 58 litros. Então vai ficar em R$ 347,42 para encher esse tanque. E como que é o consumo? Peguei dados aqui de ficha técnica. Na cidade, esse carro faz 5,9 km por litro com etanol e 8,4 com gasolina. Já na estrada 7,9 no etanol e 11,4 na gasolina. Na prática você consegue números um pouco melhores, ali em torno dos 12, 13, 13,5, dependendo do trânsito, do trajeto que você fizer. Eu diria que não muito mais que isso. Geralmente esses motores GM Família 2 têm consumo de combustível um pouco mais elevado mesmo. Mas ainda falando em dados de ficha técnica, agora na parte de autonomia, com tanque cheio de etanol na cidade, esse carro pode rodar 342 km. Se for com gasolina, 487. Já na estrada com etanol, 458 km. Com gasolina, 661. O consumo de combustível é um pouco mais elevado, porém o tanque de 58 litros acaba compensando um pouco para você conseguir fazer uma viagem mediana aí, sem precisar ficar parando para abastecer. Mas, falando agora aqui da lista de equipamentos dessa versão intermediária, né, a Elegance,
já vinha de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital com porta-luvas refrigerado, computador de bordo, limpador de para-brisas com acionamento automático, duplo airbag frontal e ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para os 5 ocupantes e faróis e lanternas de neblina. E não tinha nenhum opcional disponível nessa versão elegância. Se quisesse um Vectra mais bem equipado, teria que partir para um Elite ou uma Next Edition, que também era uma versão especial bem equipada do Vectra nesse ano modelo. Falando agora na parte de som, já vinha com um sistema de série com leitor de CD, cartão de memória, Bluetooth e comandos no volante. Para o ano do carro, até que está bem condizente, já tinha Bluetooth, o que é uma grande vantagem, comandos no volante também são bem úteis para evitar de tirar a atenção do trânsito. Mas falando agora aqui em conjunto mecânico, conhecidíssimo motor GM Família 2, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada, manutenção simples, barata, como vimos aqui em números. A potência fica em 133 cavalos na gasolina e 140 cavalos no etanol a 5.600 RPM. E o torque de 18,9 kg na gasolina e 19,7 no etanol a 2.600 RPM. É o mesmo motor lá do último Astra também, que saiu de linha junto com o Vectra em 2011. Última atualização desse GM Família 2, com cabeçote 8 válvulas, excelentes números de potência e torque, principalmente o torque vem no giro baixo, então tem boas respostas nas retomadas de velocidade, nas ultrapassagens. Não é dos mais pesados aqui, é um carro de 1.268 kg, então a relação de peso-potência ficou em 9,1 kg por cavalo e o 0 a 100 ficou em 10,2 segundos. Números ótimos, excelentes para um sedã médio de época. O câmbio é manual de 5 marchas, é o F23, tem bons engates, é um câmbio bem confiável, competente, com relações de marchas um pouco mais alongadas, para tentar melhorar um pouco desse consumo, principalmente na estrada. Já o sistema de suspensão aqui é bem simples, conta com McPherson na dianteira e eixo de torção na traseira, baixa complexidade mecânica comparado com a sua geração anterior, né, o Vectra B, então de manutenção mais simples, mais barata, o que pode ser visto aí como uma vantagem. Já o sistema de freios conta com disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira, e a direção é hidráulica convencional. Já o porta-malas tem bons 526 litros de capacidade, excelentes para um sedã médio, dá para levar bagagens da família inteira. Além disso, o banco traseiro conta com encosto rebatível e bipartido para você aumentar ainda mais a capacidade de carga se você precisar. E a abertura da tampa é por sistema pantográfico, que não rouba espaço das bagagens, não corre-se o risco de danificar as malas, o que também é um ponto bem positivo. Mas, falando em pontos positivos, vamos começar aqui pela confiabilidade e resistência mecânica, um ótimo motor de peças baratas, repito novamente, como já falei aqui, fáceis de encontrar, o desempenho é legal, aliado a um consumo de combustível até aceitável, considerando a tecnologia empregada aqui. É um carro bem confortável ao rodar, suspensão bem calibrada para essa característica, é o que se espera de um sedã médio também, não é? Além disso, bom espaço interno, dá para acomodar ali os joelhos de quem vai no banco traseiro com certa facilidade, além do espaço para os ombros também ser adequado. Além disso, conta com uma boa lista de equipamentos, por isso falei lá mais no início do vídeo que é uma boa relação de custo-benefício. É um carro aí na faixa dos 36, 37 mil reais, com ar-condicionado digital, duplo airbag frontal e ABS, som com Bluetooth e comandos no volante. A lista é bem interessante de fato. Além disso, é um carro com boa estabilidade, a suspensão de comportamento mais confortável não sacrifica a estabilidade e a segurança em curvas de alta velocidade. Mesmo tendo perdido a suspensão multilink, né, em relação à sua geração anterior, mas ainda assim tem um bom acerto de carroceria, não rola com facilidade, tem um comportamento dinâmico bem parecido com o Astra. Sendo assim, também proporciona um bom prazer ao guiar, você fica bem posicionado ali ao volante, comandos bem localizados, boa ergonomia, porta-malas excelente, como eu falei aqui em números, então a lista de pontos positivos é bem extensa, porém é claro que eu tenho que falar dos pontos negativos ou pontos de atenção para você observar antes de escolher um carro desse para sua garagem. Primeiro deles aqui é o consumo de combustível um pouco mais elevado, comparado com alguns de seus concorrentes, ele não é dos melhores nesse quesito.
Além disso, o acabamento também não é dos melhores, perdeu-se um pouco ali daquela qualidade da sua geração anterior. Os forros de porta já começam a utilizar um pouco mais de plástico duro, o tecido dos bancos também caiu um pouco em qualidade. O painel já tem algumas regiões ainda que preserva o material macio ao toque, mas é só. Eu diria que o acabamento dele é ok, não surpreende em nenhum ponto. Além disso, tem vários relatos aí de ruídos na suspensão, tanto dianteira quanto traseira, geralmente ocasionados aí por buchas, bieletas, coxins aí dos amortecedores também, podem falhar prematuramente, também não aceitam muito bem que coloque peças paralelas, a durabilidade não vai ser legal, então invista sempre em peças de primeira linha, peças de qualidade, para não ficar visitando a oficina toda hora, né? Além disso, tem o clássico problema aí de falha na junta da tampa de válvulas, tem aquele vazamentinho ali dos motores GM Família 2, é simples de resolver, trocou a junta ali, resolve o problema, para o vazamento, é uma manutenção de baixa complexidade, então sem sustos. Além disso, nessa geração do Vectra, também houve relatos de falhas no gerenciamento eletrônico desse motor, né, na própria centralina. E isso ocorria principalmente em baixos giros. Na época, a Chevrolet fez uma atualização de software chamada de pacote Tech 2 para resolver esse problema, foi resolvido. Então, se o carro que você estiver comprando ou já comprou passar por esse problema, saiba que tem solução, tem como resolver até mesmo na concessionária. Mas, tirando isso, pode ser uma ótima opção de custo-benefício para você que quer um sedã médio aí na faixa dos 36 até 40 mil reais. É um carro que pode te atender e atender toda a sua família muito bem. Mas me diga você, frente a essa análise, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Tá na dúvida entre um Vectra, talvez um Bora, um Civic, um Corolla, um Astra, não sei. Lá já tem o vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e levar o melhor carro para sua garagem. Então vai lá, dá uma olhada que tá legal e tá bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.